Olá, eu sou a Teacher Kátia e eu criei esse canal em inglês com a Bíblia. Qual é o objetivo? Através da palavra sagrada, nós vamos aprender inglês, porque para nós cristãos que já temos conhecimento de teologia, etc., vai ser mais fácil a gente aprender inglês com aquilo que a gente já conhece. Em outras palavras, por exemplo, um engenheiro civil, se ele vai trabalhar com alguém de outro país e ele está aprendendo inglês, como a rotina ali do trabalho ele já conhece bem, vai ser mais fácil ele aprender na área dele a língua. E é assim para nós cristãos. Já que o canal é novo, eu peço para você se inscreva, curta, compartilhe com seus irmãos em Cristo. E vamos hoje aprender através de uma parábola, tá? Aqui na descrição do vídeo você vai acessar o vídeo, já que é uma historinha, né? E você também pode acessar o PDF com a tradução. Vamos iniciar, let's go! The Parable of the Unforgiven Servant. Então aqui é a parábola do servo impiedoso ou que não perdoa, tá? This is Jesus, who is the Son of God and the Savior of the world. Então, este é Jesus, who is, que é, the Son of God, o Filho de Deus, and the Savior of the world, e o Salvador do mundo. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's loves and healed people from their sickness. While Jesus, enquanto Jesus estava. Quando eu falo on earth, é no planeta Terra. Quando eu falo da Terra, que a gente lavra, etc., é land, tá? Então, quando Jesus estava na Terra, he taught. Então, o verbo teach é ensinar. Teacher, quem ensina é professor. E taught é ensinar no passado, tá? Então, he taught everyone, ele ensinou a todos about God's love, sobre o amor de Deus. Quando tem esse apóstrofo S, indica posse, tá? Por exemplo, se eu falo Kátia's Mobile, é o telefone da Kátia. Mas aqui eu tô falando do amor de Deus. Então, God's love, o amor pertence a Deus, tá? And healed people. O verbo heal é curar, sarar, né? E quando eu coloco esse CD, eu tô indicando que é passado. Então, ele curava people, pessoas, from their sickness, da enfermidade, doença delas, tá? Esse there aqui é um pronome. He did many miracles, like walking on the water, and even raised people from the dead. Bem, então vamos lá, gente. O verbo to do é o verbo fazer. Por que eu coloquei to antes aqui do verbo? Na língua portuguesa, a gente não termina os verbos tudo aqui em R. Esse to aqui é como se a gente estivesse colocando os verbos deles com R, né? Quando ele volta na forma normal dele, tá? Mas voltando aqui, o verbo to do é o verbo fazer. Quando eu conjugo ele no passado, ele fica did. He did many miracles. Ele fez muitos milagres. Like, como walking on the water. Ele caminhou sobre onde, né? Water, sobre as águas. And even, e até mesmo raised. Raised aqui é ressuscitar, tá? Levantar. Raised people from the dead.
ressuscitou pessoas da morte, levantou as pessoas da morte. One day, Jesus was talking with his disciples and teaching them when Peter asked Aaron. Então, one day, um dia, Jesus estava, né? O was aqui, ó, estava. O verbo talk é conversar, falar. Quando eu coloco esse ing, dá a sensação assim de gerúndio, tipo, conversando. Quando eu coloco ing, é o gerúndio, fica conversando, falando, né? Então, Jesus estava falando com os discípulos dele, talking with his disciples and teaching them, e ensinando eles. Lembra que eu falei que o ing é esse ando, indo, né? Tava falando, tava ensinando, né? When Peter, quando Pedro, né? Asked, perguntou, Aaron, esse Aaron aqui é semelhante àquele rabi, né? Que quer dizer mestre. Ele perguntou, mestre, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times. Então, ó, how often, com que frequência, né? Should I? Quando eu uso esse should aqui, é no sentido de pedir conselho, né? Até é traduzido como deveria, né? Should I forgive someone? Eu deveria, forgive é o verbo perdoar, tá? Eu deveria perdoar alguém who sins against me, que peca against me, contra mim, 7 times, 7 vezes. Jesus said, Jesus ele disse, o verbo say é dizer, said é passado. No, not 7 times, but 70 times 7. Then Jesus told a parable, né? Então, Jesus falou não 7, né? Not 7 times, não 7 vezes. But, esse but aqui tá contrariando, né? Mas 70 times vezes 7, então 70 vezes 7, né? Then Jesus, então Jesus told a parable, ele falou, ele contou, né? Uma parábola, até o verbo contar, o passado é told. É como se eu quisesse falar assim, eu te falei, I told you, né? He said, the kingdom of heaven can be compared to a king who decided to get his money back, that he had let his servants. Então, ó, he said, ele disse, the kingdom. Kingdom aqui é o reino, tá? E heaven é paraíso. O reino dos céus can be compared, pode ser comparado to a king, a um rei, who, que decided to get his money back. Ele decidiu. O get aqui nessa parábola quer dizer receber, mas o verbo get ele tem muitos significados. Tudo vai depender do contexto, tá? Então, voltando à nossa história, ele disse que o reino dos céus can be compared, pode ser comparado to a king, com um rei, who decided, que decidiu, to get his money back, receber o seu dinheiro de volta. That he let his servants borrow, que ele, had que tinha, tá? Que ele tinha deixado his servants borrow, o seu servo, né, o servo dele, borrow, pedir emprestado. Em inglês, nós temos 2 verbos, um que é para pedir emprestado, que é o borrow, e o outro que é o lend, quando você empresta algo. Por exemplo, eu chego para o meu irmão e eu peço emprestado R$5. Can you borrow R$5, please? Você pode me emprestar R$5? Aí, se ele vai me emprestar, ele vai falar I lend R$5. Aqui, ó, te empresto R$5, tá? Então, é só para não fazer confusão.
While the king was doing this, one of the servants who owed him $1,000,000 was brought in. The servant couldn't pay. Então, ó, while the king, enquanto o rei. Lembre-se que king é rei, queen é rainha. Was doing this, estava fazendo isto. One of the servants, dos servos, who owed him, que, ou aqui é dever, né? Aqui é passado porque tem ed, que devia a ele, $1,000,000, $1,000,000, was brought in, foi trazido, né? Bring aqui é trazer, brought é passado. The servant couldn't pay. O servo, esse couldn't aqui é a mesma coisa que could not, né? O servo não poderia pay, pagar. So the king ordered that he be sold along with his family and everything he owned to pay the debt. So aqui é uma ligação tipo então, né? So the king ordered, o rei pediu, né? That he be sold, que ele fosse sold, é vendido. O verbo sell é vender, sold é a conjugação no passado. Vendido with his family, com a família dele. And everything he owned, e tudo o que ele possuía, to pay the debt, para pagar o débito. But the servant begged the king, please be patient with me and I will pay it all. Mas o servo implorar, begged, passado, implorou ao rei, please be patient, por favor, seja paciente, with me, comigo, and I will pay it all. E esse will aqui, ele dá a ideia de futuro, né? Ele vai influenciar aqui no meu verbo, que é o verbo pagar. I will pay, eu pagarei all aqui, ó. Tudo, esse it aqui, ele tá se referindo à dívida. Eu pagarei toda a minha dívida. Then the king was filled with pity for him and let him go and forgave his debt. Then, então, his king, o rei dele, was filled, estava cheio, with pity, com pena, com piedade, né, for him, por ele. And he let him go, e deixou ele ir, né? Forgive é o verbo perdoar, forgave é passado, e perdoou his debt. And forgive his debt, perdoou o débito dele, tá? But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000. Mas, when the man, quando o homem, leave é o verbo deixar, left é minha conjugação no passado, né? Então, deixou. The man left, o homem deixou. The king, o rei, he went to a fellow servant. O verbo go é o verbo ir, went é passado, né? Então, ele foi. He went to, quem vai para algum lugar. Então, quem utiliza o go sempre vai utilizar com to, né? He went to, ele foi para a fellow servant. Fellow aqui é companheiro, tá? Um servo companheiro, who owed him, que devia a ele, a few thousands. A few são poucos, thousands são milhares, né? Quando a gente vai usar os numerais em inglês, centena é hundred, aí quando chega a 1.000, 2.000, aí é thousand, né? Tipo 2.000, 2,000, 5.000, 5,000, né? Então, poucos $1,000, milhares de dólares.
He grabbed him and demanded that he pay him back immediately. Grab é agarrar. Grabbed, passado, ele o agarrou. And demanded, e ordenou, né? That he pay him back immediately, que ele pagasse a ele de volta imediatamente. His fellow servant begged for a little more time. He said, "Be patient with me and I will pay it." E ele respondeu, "No." Então, né, o servo, companheiro, his fellow servant, begged. Begged é implorar, né? For a little more time, por um pouco mais de tempo. He said, ele disse, be patient, seja paciente with me, comigo. And I will pay. Aqui o pay é futuro devido ao will, né? E eu pagarei it, isso, né, o débito. E ele, sem clemência nenhuma, falou no, não. But the servant wouldn't wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full. Mas o servo, né, wouldn't wait. Wouldn't wait. O would, pensa assim, que ficaria tipo, falaria, conversaria, mas é uma negativa, né, que é would not, a contraction fica wouldn't. Wouldn't wait. Wait é o verbo esperar. O servo não esperaria, tá? He had the man arrested. Ele tinha o homem arrested, prendido, né? Arrest é prender, deter. Arrested é passado. Ele deixou o homem preso. And put in prison, e colocou na prisão, until the debit, até o débito, could be paid in full, pudesse ser pagado in full, tipo, full é cheio, né? Como se fosse pagado totalmente. O verbo pay, pagar, paid, pagou. When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. When some, quando alguns of the other servants, de outros servos, se é o verbo ver, só é o passado, só diz, viram isto. They were very upset. Eles estavam muito bravos. They went to the king. Eles foram até o rei and told him, e contaram a ele everything, todas as coisas that had happened, que tinha acontecido. Then the king called him, the man he had forgiven, and said. Então o rei called him, chamou ele, the man, o homem, né? He had forgiven, que ele perdoou, que ele tinha perdoado, and said, e disse, you evil servant, I forgave you that tremendous debt. Você é um servo mau, ruim. I forgave you, eu te perdoei. That tremendous debt, aquela sua dívida enorme, né? Because you pleaded with me, shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you? Because, então, é o porquê na resposta, né? Because you pleaded, porque você me implorou, você suplicou, with me, para mim, comigo, né? Shouldn't you have mercy? Você não deveria ter mercy, misericórdia, on your fellow servant, do seu companheiro, do seu servo companheiro, just as I had mercy on you, como eu tive misericórdia de você. Then the angry king sent the man to prison to be punished until he had paid all that he owed.
Então, o rei angry, bravo, né, enviou the man to prison, o homem para a prisão, to be punished, para ser punido, until he had paid all that he owed, até que ele tivesse pago toda aquilo que ele devia, né? Ou aqui dever owed passado. Para concluir a nossa parábola, Jesus then said, "That what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart." Jesus então disse, "That's what my heavenly Father." Isto é o que o meu Pai do céu, né, will do, fará to you, para você. If you refuse, o verbo refuse é recusar, rejeitar, né? Então, se você se recusar, to forgive your brothers and sisters, a perdoar os seus irmãos e irmãs, from your heart, do seu coração. Gostaria de agradecê-los por terem chegado até aqui. Nunca é fácil para nós cristãos, sabemos perdoar, mas com a ajuda de Deus, com certeza, isso é possível. Vejo vocês na próxima. God bless you!